Olá, lindas! Tudo bem? Eu espero que estejam todos muito bem. Hoje a gente vai falar sobre ambiente, sociedade, atmosfera e hidrosfera. Nessa parte é uma primeira parte em que a gente vai fazer um resumão do resumão do resumão sobre a questão de poluição. Dentro deles a gente vai falar sobre inversão térmica, sobre chuva ácida, sobre aquecimento global, sobre efeito estufa e eu vou trazer umas atualidades dentro disso, tudo bem? Então vamos começar. Falando então um pouquinho sobre o que é poluição. Poluição são substâncias, né, tanto sólidas, líquidas, gasosas, que são emitidas para o ambiente, só que ela tem uma capacidade superior de que eles conseguem destruir, por exemplo, desfazer essas substâncias. Então, isso pode gerar muitos problemas a esse meio e aos seres que estão ali habitando esse meio. A gente pode ter, por exemplo, alguns poluentes atmosféricos que são advindos de questões ambientais, né, naturais, como, por exemplo, a erupção de um vulcão, liberando partículas sólidas, assim como gases para a atmosfera, ou de ação antrópica, ação do homem, como, por exemplo, meios de transporte, indústria, questão de lixo hospitalar, lixo sólido, agrotóxico. Então, todos esses são poluentes também atmosféricos. E a gente sabe que nós temos uma industrialização muito grande, a gente tem a questão dos meios de transporte, né, muito intensos no nosso planeta, mas a gente pode fazer algumas coisas para tentar minimizar um pouquinho. Por exemplo, colocar filtros nas chaminés das indústrias que pode diminuir cerca de 90% desses gases que são ruins para a nossa atmosfera, intensificar esses gases para a nossa atmosfera, né? Assim como, por exemplo, os conversores catalíticos ou catalisadores que são colocados nos escapamentos dos carros e eles diminuem cerca de 85% da emissão, por exemplo, de monóxido de carbono e outros hidrocarbonetos indo para a atmosfera. E aqui é só para exemplificar um pouquinho sobre esses poluentes atmosféricos e os seus efeitos, por exemplo, na vida humana. Falando sobre a inversão térmica. Bom, a gente tem um ciclo, né, que dos nossos ares, né, então uma convecção ali ocorrendo. O que acontece? A gente pensa no ar quente e no ar frio. Quem que é mais denso? Então, o ar quente, ele é menos denso, então ele sobe. O ar frio, ele desce porque ele é mais denso. Então, o que acontece? Esse ar frio que desceu, ele vai esquentar ao longo desse tempo e ele vai subir depois. O ar quente que subiu, ele vai esfriar e vai descer depois. E eles vão fazendo essa troca. Isso é um fluxo normal que a gente tem. Por conta desse ar quente, que ele vai fazendo isso, vai sendo levado para cima, todas essas poluições também são levadas, né? Quando a gente tem épocas que são frias, né, a gente tem o que a gente chama de inversão térmica, pode ocasionar a inversão térmica. E que é isso? Uma camada de ar mais frio, aí a camada de ar quente, ela não sobe totalmente, ela fica presa ali no meio, e a camada de ar frio, ela fica aqui mais perto da gente. O que acontece aí? A gente tem que essa inversão térmica, ela aumenta a temperatura abruptamente dessa camada de inversão, que é essa camada de ar quente ali embaixo. Isso faz com que esse ar frio, ele retenha toda a poluição ali, porque ele não consegue mandar para cima, né? Então, ele retenha toda a poluição, formando como se fosse um manto ali de poluentes, e abafando, né, esses poluentes aqui para a gente. Isso impede, por exemplo, passagem da radiação, e isso também pode causar alguns problemas como respiratórios para a gente. Então, essa é a chamada de inversão térmica, tá? Falando um pouco agora sobre os clorofluorcarbono, que são os CFCs, e a camada de ozônio. Vamos entender a camada de ozônio. A camada de ozônio, quando a gente fala ozônio, é o O3. É uma camada que a gente tem na superfície terrestre, em que ela tem 15 quilômetros de distância, né? Além disso, de extensão, cerca de 45 quilômetros de altura, né? Então, ela está localizada ali. O que acontece? Essa camada, ela faz com que a radiação ultravioleta, que ela venha incidindo aqui
planeta, ele passe uma parte, ela fica retida aqui pra gente, né? Que ela vai fazer um aquecimento natural ali, né? Que é o que a gente vai falar mais pra frente do efeito estufa. Mas outra parte, ele é dissipado, então ele é refletido. Não entra toda essa radiação e não com toda a intensidade. O que acontece, né, quando a gente tem o que a gente chama de buraco na camada de ozônio, ou que é algo que é errado a gente falar, né, que é rarefação da camada de ozônio. A gente tem alguns gases que eles podem fazer com que rearranje essas moléculas de ozônio, como, por exemplo, os CFCs, que são os clorofluorcarbonos. Eles são, por exemplo, eles estão contidos em aerosóis, na fabricação de tubulações de geladeira, na fabricação de isopor, por exemplo, e de vários outros. Esses CFCs, eles fazem com que esse cloro ele se una, né, ao O3, ao ozônio, e ele quebre essa partícula e fica só com O2. Então, esse ozônio, ele fica ausente, então essa radiação, ela vem aqui com toda a força. Então, ela não é barrada e nem refletida. Então, isso é um problemão, né? Mas agora eu trago um dado, já que a gente tá falando só de coisa ruim, né? E agora eu trago um dado muito bom, que na verdade foi comemorado pela ONU, pela NASA e tudo mais. A gente vem estudando, né? A NASA, ela vem estudando e outros pesquisadores, cientistas, a questão de como que se dá essa camada de ozônio. E a gente tem uma grande camada de ozônio, né? Principalmente lá no norte, então no nosso polo norte, né? A gente tem uma camada, um buraco dessa camada de ozônio, a gente tinha uma camada, esse buraco, essa rarefação muito grande. E eles vêm monitorando isso. Como que está hoje? Então, eles comemoraram porque em 2019 para 2020, esse buraco, ele diminuiu desde muito tempo, desde mais de 30 anos. Esse buraco, ele é o menor possível, né? Então, isso, assim, ocasiona várias consequências, e consequências que elas são boas. Tem algumas que para alguns lugares não são tão boas assim, mas é algo muito bom para se comemorar, né? Então a gente tem a diminuição, olha só, uma coisa legal aí. Chuva ácida. Vamos pensar, a nossa chuva, quando ela cai, né? Ô, chuva, eu peço que caia devagar, simbora. Nossa, isso aqui, ó, já escorre uma lágrima, né? Porque me lembra o quê? Me lembra, né? Festa junina, né, gente? E festa junina, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver e não tem, né? Mas vamos lá com a chuva ácida, né, gente? Chuva ácida. A chuva ácida, a chuva que já cai, então as águas que precipitam, né? Elas já são um pouco ácidas, então ela tem um pH mais ácido. Porém, pode ocasionar do que? Intensificar essa acidez. Isso é por conta de uma mistura de gases como o dióxido de enxofre e o óxido de nitrogênio. Então, o SO2 e o NO2. Eles misturam-se com a água da atmosfera e eles formam o que a gente chama de ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Esses ácidos, depois, com a chuva, ela precipita e manda esses ácidos. O que acontece? A gente pode destruir toda a questão de vegetação de uma região. A gente pode fazer com que as águas da região elas fiquem um pouco mais ácidas, por exemplo, né? E a gente pode ter problemas, por exemplo, também na então, pode acarretar muitos problemas também para a questão das construções civis. Por exemplo, grandes monumentos, a questão de túmulos, sabe? A questão de prédios. Então, você pode ter um desgaste desses grandes monumentos. Então, até para a questão de construção civil e tudo mais, isso é ruim. Falando, então, do que está aí, a gente acaba falando sempre e que a gente vê cada vez mais acontecendo, que é o aquecimento global. Os gases, eles são o que a gente chama de absorvedores seletivos. O que é isso? Para algumas radiações, eles vão absorver essa radiação e outras não, né? E a gente tem alguns gases na atmosfera que eles são transparentes à radiação solar
e eles são opacos à radiação terrestre, né, que é a infravermelha. Dois deles, por exemplo, é o vapor de água e o gás carbônico, né? Gases, eles retêm calor, que são chamados de gases do efeito estufa. Tem alguns gases que retêm esse calor. Esse calor. Que é parecido com o vidro. Então, pensa assim, na questão de que, por exemplo, eles fazem com que esse calor, eles retêm grande parte desse calor, e esse calor, ele não é liberado. Então, ele é preso ali dentro, pense numa câmara de vidro, alguma coisa assim, e ele é retido ali dentro, e então ele começa a aquecer ali. Então a gente tem maior agitação dessas partículas, então a gente tem essa geração de calor. O que acontece? Quando a gente pensa em aquecimento global, a gente pensa automaticamente em CO2. Por quê? A gente pensa na intensificação desse aquecimento global que está ocorrendo, principalmente por conta das ações antrópicas, né? Então, falar sobre a questão de CO2 é falar no ciclo do carbono. Então, é o que a gente vai exemplificar aqui para vocês. A maior parte do carbono que a gente tem na Terra, ela está em forma de gás carbônico, do CO2, e de matéria orgânica. Então, vamos ver aqui um pouco desse ciclo do carbono. A gente vê aqui que as setinhas, a grande maioria, ela não está saindo do CO2. A gente tem o quê? Uma grande maioria sendo colocada no CO2, ou seja, que a grande maioria que a gente tem é de CO2 na atmosfera, né? Esse CO2, ele é advindo do quê? Ele é advindo de respiração, ele é advindo da questão da composição, ele é advindo da questão da combustão de combustíveis fósseis, por exemplo, né? Mas o que a gente pode fazer para a gente tirar esse CO2 da atmosfera? Principalmente a questão da fotossíntese, né? Então, com organismos autotróficos, então fotossintetizantes, tanto como, por exemplo, na atmosfera, aqui no ambiente terrestre, assim como no ambiente aquático, né? Mas, infelizmente, o que está acontecendo? A gente tem interferência do homem nisso, porque a gente está aumentando a concentração de gás carbônico na atmosfera, advindo das ações antrópicas, né? E isso é muito, muito ruim. Ou seja, a gente tem um aumento dessa temperatura, principalmente porque a gente aumenta a questão do que a gente chama de efeito estufa. O que é isso? O efeito estufa é um efeito que ele é natural da Terra, em que, por conta, esses gases, a gente tem a camada de ozônio e tudo mais, a gente retém uma radiação infravermelha aqui. Essa radiação, ela fica retida, ela começa, a própria Terra começa, então, a fazer essa radiação que tem aqui, fazendo com que a nossa temperatura, ela não diminua bruscamente, né? E isso tem um aquecimento dessa terra, então é o que a gente chama de efeito estufa. Só que a gente tem um ciclo de aquecimento que está sendo causado por esses gases estufas aumentando, né? Então a gente tem o quê? Nesse gráfico, vocês podem ver, por exemplo, essa temperatura desde 1880 até 2020 agora, que ela foi feita por são vários institutos, inclusive a NASA, né? Então, a gente tem aqui falando sobre esse padrão que está acontecendo sobre esse aquecimento que está aumentando, né? Então, a gente tem a intensificação desse efeito. Ele é um efeito natural, mas ele está sendo cada vez mais intensificado, né? Então, aqui a gente é só para exemplificar, quando a gente tem a questão, por exemplo, parte da radiação solar que incide na Terra se converte em radiação infravermelha, tá? Calor, que dissipa para o espaço, né? Então, a gente tem o gás carbônico e outros gases que eles retêm essa parcela na Terra, fazendo com que a Terra ela fique aquecida. Agora, quando a gente aumenta a concentração desses gases estufas, principalmente do gás carbônico, você acentua esse calor aqui. E isso é muito problemático, né? Uma das consequências antes de falar das consequências, né? Falar aqui sobre esse GIF que está mostrando, por exemplo, até os dias atuais, esse aqui superaquecimento que a gente tem, então, em todo o planeta, né? Então, a gente percebe esse aquecimento. E uma das consequências que a gente sempre vê
é a relação do derretimento das calotas polares, né? Esse é um dos. A gente tem muito mais, muito, muito, muito mais. Mas esse é um dos, né? E agora, exercícios. Bom, eu não vou colocar música dessa vez para ser um pouquinho mais rápido, então eu vou ler e a gente já vai responder a questão, tudo bem? Vamos lá. O aquecimento global é considerado por inúmeros cientistas como um fenômeno provocado pelo homem em função do desequilíbrio causado no ciclo do carbono. Considerando que esses cientistas estejam certos, é correto afirmar que a mecanismos que aumentam o sequestro de carbono, como organismos autotróficos, reduzem a disponibilidade do monóxido de carbono na atmosfera, contribuindo para a diminuição do efeito estufa. B. A liberação do gás carbônico na atmosfera em decorrência de atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, é feita a uma velocidade muito maior do que a sua assimilação pela atmosfera. C. O aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera está sendo provocado principalmente pela diminuição no sequestro do carbono pelos organismos fotossintetizantes. D. As queimadas florestais são a principal causa do aquecimento global. E. Os países pobres, em geral, contribuem mais para o aquecimento global que os países ricos. Essa é uma questão da Rio recente. E a resposta certa é a B. Por que que é a B? Vamos entender. A B. A liberação do gás carbônico na atmosfera em decorrência das atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, é feita a uma velocidade muito maior do que sua assimilação pela fotossíntese. Exatamente. É o que está acontecendo e é um dos fatores principais que está ocorrendo na questão do aquecimento global, né? Ah, não pode ser porque ele fala aqui sobre monóxido de carbono, e não precisamente por conta dele, mas é por conta, por exemplo, do CO2, né? Que é o gás carbônico. O aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera está sendo provocado principalmente pela diminuição no sequestro de carbono dos organismos fotossintetizantes. Não, está sendo por conta que a gente está aumentando cada vez mais a emissão desses poluentes. A gente tem uma taxa de desmatamento e tudo mais desses organismos fotossintetizantes, né? A gente tem uma taxa muito grande, mas a gente tem o quê? A maior taxa deles sendo por conta da emissão desse CO2 para a atmosfera. As queimadas florestais são as principais causas do aquecimento global. Na verdade, ela é a segunda causa. A primeira causa, infelizmente, é a queima dos combustíveis fósseis. Os países pobres, em geral, contribuem mais para o aquecimento global que os países ricos. Não, porque a gente tem nos países ricos o quê? Maior industrialização. Então, maior é a questão dos meios de transporte também. Então, maior queima desses combustíveis fósseis. Então, a gente tem neles a taxa muito maior de emissão. E é isso. Muito obrigado. Espero que vocês estejam todos bem. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Lavem as suas mãos e fiquem em casa se possível. Um beijão.